Estamos de volta aqui no nosso Facebook. Valtencir Vicente nos honrando com a sua audiência. O Wellington Oliveira e também o Roberto Dias da RT Esportes, parceiraça nossa aqui do nosso programa e também a grande fornecedora de materiais esportivos dos grandes times aqui da nossa região. Obrigado, Roberto, aí pela sua audiência, viu? Gente, olha, agora vamos falar das informações do Burrão. A diretoria do Esporte Clube Taubaté se reuniu na tarde de ontem para definir os procedimentos de segurança do clube e o que será feito em relação aos contratos dos jogadores e funcionários durante a suspensão dos jogos e do Campeonato Paulista da Série A2 por conta do coronavírus. Carol Rossassi e Adonias Araújo conversaram com exclusividade com o diretor de futebol Carlos Zarini sobre o assunto. Como a Federação Paulista de Futebol determinou a paralisação das competições por tempo indeterminado, nesta terça-feira, a direção do Esporte Clube Taubaté fez uma reunião. Nela, o clube optou por suspender os treinos da equipe que disputa a Série A2 do Paulista. Para falar sobre essa situação, está aqui comigo o diretor de futebol do Esporte Clube Taubaté, o Carlos Zarini, conhecido aí como Carlito. Carlito, a paralisação das competições foi um consenso entre a federação e os clubes? Como é que isso foi definido? Sem dúvida, né? Eu acho que foi a melhor definição, né, e atitude que a federação teve e os clubes nesse momento realmente crítico, né, que a gente vem passando, para que a gente possa preservar a saúde de tudo que está acontecendo e dos atletas e comissão técnica de uma forma geral. Qual que é a situação dos atletas e da comissão técnica? Eles foram dispensados para ficar em casa, mas continuam recebendo salários? Exatamente. Eles todos foram dispensados, vão estar monitorados, né, para saber o que vai acontecer durante esse período, né, pela Federação Paulista, mas eles vão estar em casa. Os treinos não vão acontecer, né, mas a gente colocou nosso preparador físico também, vai passar uma cartilha para os jogadores para que em casa eles continuem tendo atividade. Como é que o clube está lidando com o fato de que esse período de paralisação vai acabar gerando despesas sem um retorno financeiro? É complicado, né? Complicado do futebol e em todas as partes vai ser realmente um golpe forte, mas o Taubaté vai cumprir. A gente esteve na reunião com os atletas ontem, com o nosso presidente, com o Gilson, e passou a tranquilidade para os atletas no sentido que vai se cumprir o contrato, que os atletas vão estar recebendo até o mês de abril, onde termina realmente o período de contrato e do Campeonato Paulista. Existe a possibilidade de prorrogar os contratos, se for necessário? Na verdade, tudo que a gente for falar agora, a gente vai estar falando em achismo, em situações que são situações que a gente não tem nada palpável, né? O que passaram para nós é que realmente, nesse momento, paralisa e por tempo indeterminado. E aí a gente vai estar recebendo as informações e estar em contato sempre com a Federação Paulista. Caso o campeonato não volte a ser disputado num período hábil para encerrar a fase de classificação e também os jogadores disputarem a fase de mata-mata, a federação já adiantou para os clubes como é que ficaria aí a situação do torneio? Não, a federação não nos passou absolutamente nada a respeito disso, até porque nesse momento o que foi direcionado foi realmente a paralisação em cima do surto. Porém, nós temos a nossa visão sobre o campeonato e o que aconteceu, são 80%, né, que foram disputados e o Taubaté tem uma visão, obviamente, do que a gente imagina que venha acontecer. Caso o campeonato não volte a ser disputado, na pior das hipóteses, na condição de atual vice-líder, o Taubaté pretende aí pleitear o acesso à elite do futebol junto à federação? A gente espera que a federação, né, e tenho certeza pelo comando e como conduz tudo isso, eu tenho certeza que a federação vai fazer da maneira mais correta e de uma maneira que realmente não pegue o Campeonato Paulista desse ano e apague o que o Taubaté fez. O Taubaté investiu bastante, o Taubaté se preparou, passou por um momento complicado na competição, retomou e hoje é fato. O que é fato é, se você pegar a tabela, nós estamos em segundo lugar e esse segundo lugar foi trabalhado em campo com muito esforço de todos, né? Então eu vejo, obviamente, numa situação dessa, a gente estar com o direito, estamos na primeira divisão do Campeonato Paulista. Tá certo. Carlos Zarini, diretor de futebol do Esporte Clube Taubaté, muito obrigada pela sua entrevista. Caroline Rossazzi para os donos da bola.
Obrigada ao Carlos Zarini que nos recebeu a nossa equipe lá no Joaquinzão, aos funcionários do Taubaté. Antônio Carmo, claro, todo mundo receoso, com medo, tomando as condições devidas para poder evitar, né, o contágio do coronavírus, Antônio Carmo. E para o Taubaté não seria diferente. É claro que a gente tem que pensar em dinheiro, a primeira coisa, todo mundo preocupado com a economia do país, com a economia da cidade e, claro, com a sua própria empresa. No caso do Taubaté, sim, a gente pensa como empresa, todo time é uma empresa e precisa pagar contas. E aí o Taubaté precisa tomar também essas devidas condições, não é, não só ele, como todos os demais, né? Falou lá no Joaquinzão. O tio Chico tá lá, acompanhando, cuida do Joaquinzão. Alô, tio Chico, grande abraço. Se cuida aí, Paulinho. É o seguinte, as explicações do Carlos Zarini, né, vem de encontro àquilo que a gente tinha falado ontem, são corretas, pertinentes. O que vai pegar mesmo aí, Andressa, é o caso da finalização dos contratos dos jogadores. Todos eles, inclusive da Série A1, vários clubes que não têm depois uma continuidade de trabalho, que não tem brasileiro para jogar, fecharam os contratos com os jogadores até o dia 25 de abril. Não vai dar tempo, está na cara. O campeonato, Andressa, essa semana não tem nada. Semana que vem, do jeito que as coisas estão, não vai ter nada. Então, digamos que vai, por sorte, daqui 10, 15 dias volte o campeonato. Tudo bem, pessoal? Graças a Deus está tudo bem. Voltamos, né? Não dá tempo de fechar o campeonato do jeito que está. Aí a federação, logicamente, vai se reunir com os clubes. Nesse caso específico da 2. O pessoal da 1, Andressa, não queria. O pessoal que não tem sequência de trabalho. O Santo André, que lidera o melhor time do Paulistão, com 19 pontos, está em queda agora e tal. Mas ele também, o campeonato para eles lá, acabaria dia 25. Nós não vamos ter time depois para voltar e continuar. Então eles queriam fazer os jogos, alguma coisa, que também era uma ideia do Taubaté e de alguns clubes da 2, antecipar a rodada, jogos, fechava, né? Fazia as 3 rodadas que faltavam, hoje, sábado e quarta que vem, todo com o portão fechado e pronto. Aí deixava ali os 2 melhores, já garantia o acesso, né? Que o Taubaté teria grandes possibilidades de conquistar. A ideia do Taubaté é uma ideia lógica. Bom, acabou o campeonato, parou, não teve mais. Digamos que só volte em agosto, vamos lá. Não dá tempo não vai continuar o campeonato. E aí, o que faz? Bom, então, assim que parou, como disse o Carlito, 80% do campeonato jogado, vamos subir os 2 primeiros. Seria o mais óbvio acontecer, Era uma coisa, Só que esse mais óbvio, Andressa, hoje serve para São Bernardo e Taubaté, não para os demais. Não para os demais. Os demais não concordamos, nós vamos ter que recolocar outro time. Bom, vai dar muita discussão. Então, não sei o que a federação, de repente, politicamente pode até subir mais times, sobem 8, faz o ano que vem um campeonato maior, regionalizado, em vez de fazer 4 grupos de 4 lá, faz 8 grupos de 4, sei lá, bom, aí muita coisa vai acontecer. Mas o Taubaté está dentro daquela normalidade que a gente tem visto aí, Andressa. Parou, tá certo. Parou, tá certíssimo. Paga os jogadores, eles não têm culpa, eles estão aí para jogar, não estão porque não é eles que não querem jogar, é a situação. Vão receber, se cuidem, todos os jogadores devem se cuidar da melhor maneira possível, assim que for dar, vamos voltar, todo mundo tá. Mas eu acho, do jeito que as coisas estão caminhando, por aquilo que a gente está acompanhando, muito difícil que até o mês que vem a gente volte, né? Vai tudo ter que ser pensado, conversado e ajustado depois que passar tudo isso, essa pandemia do coronavírus. Olha, daqui a pouquinho a gente traz informações do vôlei e da Superliga Nacional. Como é que será que está o Taubaté, Sada Cruzeiro, o SESI e tudo mais? A gente traz informações para vocês. Até já.